Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de o caso não bíblico identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta das galinha 5h30 da manhã, no dia matou 25 de todos eles, fevereiro, seus uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam criatura no norte armada do em país de cima de Gales uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa Na estátua expedição de ao Jesus, no quilômetro encontraram grandes 42, pegadas uma na área neve, rural uma de altura de 5.000 Acapulco metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Um episódio sobre uma temática que a gente não trata faz bastante tempo. Acho que inclusive que a última vez que a gente falou sobre ufologia foi nos Transcomunicações, que o Diego entrevistou o Edson, né? E aquele Transcomunicação com o Carlos. Mas desde então a gente não entrou mais nesse assunto a fundo e acho que já estava mais do que na hora da gente falar sobre esse tema de novo. E estamos aqui dessa vez para falar sobre casos ufológicos que aconteceram no Brasil. E para me ajudar aqui hoje, temos o Diego, que é especialista no assunto, né? Nossa senhora, o cara me botando de especialista logo cedo. E a frase, não, eu digo, o especialista é o Diego. E a frase que eu tinha preparado para começar é busquem comercimento. Bah, olha, tá realmente bem bom de especialista hoje. Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um episódio. E também com a gente aqui hoje a Rafa, que inclusive quase não veio gravar o podcast porque, segundo ela, já tinha gravado esse episódio. No outro universo, no universo paralelo. Cara, pior que eu lembro detalhes, assim, de já ter gravado esse podcast antes. Mas, né, pode ser ou loucura da minha cabeça, ou alguém implantando memórias na minha cabeça. Fica aí um mistério. Esse formato aí de hoje, a gente vai pegar alguns casos ufológicos que aconteceram aqui no Brasil. A gente vai descrever o que aconteceu, né? Segundo as fontes aqui que a gente tem. E a gente, claro, como sempre, vai comentar um pouco sobre eles. Por mais que eu tô muito triste porque eu comecei a fazer o upload dos episódios no YouTube e o pessoal diz que a gente fala demais, que a gente não pode comentar os casos, a gente só tem que contar. Eu vou ter que falar isso. Porque, amigo, se você estiver nos ouvindo neste episódio agora, depois que ele for pro YouTube, deixa eu te contar um negócio incrível. Sabe podcast? Ele é uma mídia de áudio onde pessoas, por incrível que pareça, falam. Mas tudo bem, tudo certo, cara. Realmente o cara foi lá e falou assim: não gostei. Caras falam demais no episódio de podcast, mano. Para esse episódio, então, a gente usou basicamente para pesquisar sobre os temas, principalmente, né, o portal Fenômeno, né, que a gente sabe que é um local sério para ver sobre o assunto, mas, claro, teve algumas outras fontes. Como sempre, vocês podem consultar o nosso site, que lá vai ter todas as fontes que foram usadas para esse episódio. E, claro, também vai ter as fotos, né? Alguns casos vão ter imagens, né, e coisas do tipo. Então vai estar lá também. E, inclusive, alguns casos, né, que a gente vai falar tem como resultado morte, né, mutilação e coisas do tipo. Então, como sempre, né, se você estiver sensível a esse tipo de tema, deixe para ouvir o episódio num momento melhor da sua vida. Então, acho que é isso. E vamos lá pro primeiro caso. Esse primeiro caso que a gente vai falar hoje, ele é um caso que eu acho que ninguém, se tem alguém, vai ser muito pouco, muitas poucas pessoas que já estão ouvindo a gente e que já ouviram falar,
porque esse é um caso bem underground. É um caso que aconteceu justamente na cidade que eu e a Rafa nascemos, né? E vivemos por muito tempo. Hoje não estamos mais morando lá. O Vargas mora lá ainda. Que é a cidade de Concórdia, Santa Catarina. Eu acho, desconheço algum outro caso que tenha acontecido lá. Então acho que esse é o único caso ufológico que já aconteceu lá. E por isso que eu queria trazer para cá. Inclusive, esse caso, eu ouvi falar dele pela primeira vez quando a gente foi gravar com o Carlos, né, o Transcomunicação, Carlos Alberto Machado, né? E eu acabei lendo o livro dele, né, para me preparar melhor para a gravação, e ele cita esse caso como sendo o único que ele encontrou no Brasil de ser um caso de morte relacionado ao chupacabras. Isso, claro, na época que ele escreveu o livro, não sei se depois teve mais algum, mas naquela época foi o primeiro caso desse tipo. E foi justamente na nossa cidade, então fiquei bem surpreso em saber disso na época, e aí acabei pesquisando mais sobre o caso e agora surgiu a oportunidade da gente falar sobre ele. Rafa, você quer fazer as honras, já que você também é concordiense? Eu aceito. Acho que até antes de falar desse caso, eu quero só citar aqui que eu não duvidaria que realmente fosse um alienígena, porque essa cidade ela tem alguma coisa muito estranha nela, sabe? Tanto que se vocês forem olharem no Google Maps alguma coisa, olhem pro centro da cidade e procurem a praça. Cara, a praça, eu tenho certeza que tem algum covil, alguma coisa embaixo daquele chafariz gigante. Então, Inclusive, off-topic, mas a Rafa, uma vez, ela fez uma petição pra gente conseguir colocar uma estátua de Baphomet na praça da cidade. Infelizmente não deu certo. eu nunca fiz isso. Eu gostaria de informar que eu estava mentindo. Mas E que vocês nunca vão achar essa petição, principalmente no site petições.com.br. Pô, tô indo agora. Tô indo agora. Agora. Petições. Não, agora. Cara, eu não fazia ideia que a Rafa tinha aprontado dessas, cara. Acho que teve umas 6 ou 7 assinaturas na época. Mas ela fez isso pela sacanagem, né? Sim. Cara, não tô achando a petição aqui, cara. Queria assinar. Mas é que faz tipo uns 3 ou 4 anos. Eu não sei se eu consigo achar o link aqui. O que rolou? Eu achei a petição. Que não era Baphomet, é muito melhor. Não era Tem nome, Baphomet? assinatura. Colocaram uma estátua de Beelzebub na praça de Concórdia. Não, é sério? Eu achava que era Baphomet. Pluralidade religiosa. Olha a cara de pau. A pluralidade religiosa é algo necessário para podermos conviver em sociedade. Em Concórdia, possuímos diversos locais com o objetivo de homenagear cultural algum deus. Manda o link aí, Diego. Cara. Temos locais como grutas e estátuas que simbolizam o movimento cristão, terreiros para os pregadores de banda e até mesmo espíritos para o espiritismo. Infelizmente, o movimento satanista encontrou nenhuma espécie de representação genial na comunidade atual. Temos a petição com o objetivo de ter um local para colocar personagens de Beelzebub de Concórdia. Nós acreditamos que Manda o link que eu quero salvar esse guia. Não pode perder isso. devemos ter ao menos um pouco de representatividade que chamamos de lar. Eu tô tendo um ataque de riso. Nossa. Consigo. Sem assinaturas, mais provável que essa petição alcance a prefeitura. Eu preciso muito. Eu vou assinar agora. Alô, Diego? Você achou minha petição? Eu tô passando mal. Não. Tô assinando ela. Manda o link, Diego. Eu quero ver ela de novo. Nossa, eu tô passando mal. Ai, cara. Meu Deus do céu. Ai, eu tô passando mal.
Esse abaixo assinado. Agora, mano. Agora. Meu Pronto, Deus, cara. assinei. Agora tem 10 assinaturas. Meu Deus, como é que tem tanta assinatura, cara? Ai, Jesus, cara. Eu vou compartilhar no meu Facebook. Meu Deus. Eu vou compartilhar no Twitter, mano. Cara, meu Deus. Rafa, quero só ver. Agora você vai ter que fazer. Ai, ai. Vai Ah, ter que levar lá no Ah. prefeito. Ajudem. Ajudem. Nossa amiga, a Terço. Religião respeitada na sua cidade natal. Pronto, tuitei agora. infelizmente, o movimento satanista não encontrou nenhuma espécie de representação da comunidade atual. Rafa, pode contar o caso aí. Então, o primeiro caso ele ficou conhecido como caso Grebin. O caso Grebin ele aconteceu no dia 3 de junho de 1979, na longínqua cidade de Concórdia, que fica localizada no oeste de Santa Catarina. Um senhor de aproximadamente 44 anos, chamado Nelson Grebin, ele estava voltando da casa dele de madrugada, a pé e possivelmente alcoolizado. Certo momento ali do percurso, considerando que a região é no interior da cidade, com predominantes áreas de mata, o homem foi atacado por algum tipo de predador. O corpo só foi encontrado na manhã seguinte, dia 4 de junho, por uma Kombi que transportava alunos para uma escola da região. Então, vocês imaginem a cena. É uma imagem bem forte, mas imagina pra criançada que tava passando ali no momento, devia ter sido uma experiência não muito legal. O cadáver, ele continha alguns sinais que pareciam indicar um ataque de algum animal de grande porte, com dentes bastante afiados. E segundo o médico legista, existia alguma possibilidade ali de terem sido cães selvagens que causaram esse incidente. Quem foi reconhecer o corpo foram dois vizinhos do cara, que eles informaram às autoridades que o Nelson ele era um trabalhador rural ali, que prestava serviços a diversas propriedades sem ter um local de parada fixa. Eles também disseram que o Nelson ele era, infelizmente, um alcoólatra. Inclusive, um desses vizinhos ele afirmou que o Nelson ele havia parado rapidamente na casa dele. Na casa dele ficou muito parecido com na casa do Nelson, mas é na casa do vizinho. Ali por volta das 8 da noite, ele estava indo pro velório de uma pessoa recém-falecida na comunidade. Só que o corpo dele foi encontrado na direção totalmente oposta de onde seria esse tal velório, o que gerou um certo alvoroço. O local exato onde foi encontrado o cadáver era aberto, mas não havia nenhuma tipo de visibilidade por parte de nenhuma casa, exceto um dos vizinhos que reconheceu o corpo a uns 300 metros dali. As manchas de sangue, elas também indicavam que o corpo chegou a ser arrastado em um círculo e depois foi largado numa valeta ali uns 3 metros da parte onde estava com a maior concentração de sangue. Então, dava claramente para ver que alguma coisa arrastou o Nelson até essa valeta. Também foram encontrados alguns objetos que eles estavam no bolso do Nelson e foram completamente espalhados pela cena, dando uma leve impressão que a vítima foi sacudida com força de um lado para o outro. Outro fato também é que algumas pegadas semelhantes a de cães de grande porte mesmo, elas foram encontradas ali no local. A vítima, ela estava seminua e de barriga para baixo. Tinha sobrado no corpo dele somente a camisa e a cueca um pouquinho puxada para baixo. As demais roupas que ele estava vestindo, elas foram encontradas espalhadas pelo local. Os ferimentos dele eram grandes e eles tinham maior predominância ali no pescoço, no braço esquerdo, na perna esquerda, na orelha, no rosto, e sendo bastante semelhantes com alguns animais de grande porte, o estilo de ataque.
A conclusão dos laudos de ML apontou que a morte teria sido por algum animal de grande porte, provavelmente os cães das pessoas que moravam na região, mas apesar de tudo isso, não foi possível concluir se um ou mais animais teriam atacado o Nelson. Essa região aí que o corpo do Nelson foi encontrado, eu conheço ela, já passei nesse lugar. Até hoje, né, é um lugar que tem bastante mato e tal, mas na época devia ser realmente bastante isolado, né? Então é realmente um local que fica muito afastado de qualquer propriedade ali, então o que quer que tenha atacado ele provavelmente não foi visto por ninguém mesmo. E acho que uma coisa que ficou clara ali é de que não poderia ter sido por um outro ser humano, né? Acho que essa hipótese foi descartada logo de início, né? Tanto por causa das pegadas quanto por tipo de lesão que ele tinha, né? Então, o que se pensou a princípio, né, que seria o mais lógico, seria que fosse um ataque de um animal mesmo, né? E como eu disse, é uma região que tem bastante mato, então era o que mais fazia sentido. Mas tem alguns detalhes aí nesse caso que vão causar alguma estranheza, né, e que vão começar a levantar as hipóteses que vão puxar para o lado ufológico. Então, os cortes profundos ali que aconteceram no corpo da vítima, eles continham como se fosse 3 filetes, indicando que o animal que atacou ele, ou o que quer que seja, tinha apenas 3 dedos. O que é um padrão típico que pode ser observado aí em vários casos de chupa-cabras. Além disso, ele tinha ferimentos bastante profundos no pescoço, também em tamanho e formato semelhantes aos das vítimas de um chupa-cabras. Dessa mesma época, também há alguns relatos de pessoas que viram uma criatura meio estranha na mesma região. E, inclusive, naquela mesma noite em que aconteceu o caso, na cidade vizinha, chamada de Irani, que fica mais ou menos uns 30 quilômetros de onde é que o Nelson foi encontrado, um agricultor, ele relatou a morte de um de seus animais. Ele ouviu alguns mugidos à noite de um terneiro e que ele acabou aparecendo morto na manhã seguinte. O animal ele tinha algumas características bem presentes assim de chupacabras, como por exemplo, cortes, o furo no pescoço e aparentemente ele estava já sem sangue. O veterinário que analisou ali o bovino, ele disse que poderia ter sido morto por cães ou javalis, mas ele não conseguiu afirmar com precisão. Então, vocês verem que ali pertinho já tinha ocorrido o caso e justamente na mesma noite aconteceu o falecimento do Nelson. Na quarta-feira seguinte à morte dele, uma moradora da mesma comunidade, ali do interior, ela disse que viu um ser estranho, que ele tinha aproximadamente uns 70 centímetros de altura e uma cauda bem longa. O vizinho dessa moradora, embora ele não tivesse visto nada, ele relatou que 2 terneiros da sua propriedade simplesmente sumiram sem deixar nenhum vestígio. E ainda na mesma região, um taxista viu 3 criaturas estranhas. Mas ele relatou que quando iluminou as criaturas ali com o farol do carro dele, as criaturas simplesmente se esconderam no meio do mato. O engraçado é que esses relatos eles foram completamente ignorados pela polícia e os fatos nunca sequer foram divulgados na imprensa. Inclusive a própria morte do Nelson, ela só foi divulgada no dia 15 de junho, ou seja, 11 dias após o corpo dele ser encontrado. Isso já indica que havia alguma estranheza e incertezas em relação ao ocorrido. É engraçado, assim, quando a gente fala de uma cidade que era bem no interior ali de Santa Catarina, o pessoal relatar esses acontecimentos estranhos, porque até então seria tudo considerado animal, né? Que é algo bem comum ali na região, né? Esses animais selvagens. E só o fato de esse tipo de ocorrência ter chamado a atenção dos moradores já mostra que tinha alguma coisa estranha ali, né? Essa questão da polícia ignorar todos esses relatos, né? Não sei se dá para tirar muitas conclusões, né? Porque também a gente está tratando de casos que envolviam animais e tal, né? Então talvez a polícia realmente não teria muito interesse, né, em trabalhar em cima disso. Mas até então a gente só tem esses relatos dos moradores, né, e coisas do tipo.
Mas o negócio realmente começa a ficar sério quando a gente tem a entrada no caso de um veterinário, que eu não sei se pode divulgar o nome dele aqui, vou falar só o primeiro nome dele, que é o Joares, que em 9 de julho de 1999, né, ele era lá de Joinville, Santa Catarina, ele enviou uma carta para o Centro de Investigação e Pesquisa Zoobiológica, né, que é o conhecido CIPEX, onde ele comentou o caso. Né, então ele provavelmente já tinha algum entendimento, né, de casuística ufológica, e ele achou que as circunstâncias que rodeavam esse caso eram interessantes para a ufologia e acabou mandando essa informação para o CIPEX. E como ele era especialista em animais silvestres, ele também deu a opinião dele, né, deu o parecer técnico dele, que era bem diferente do que as autoridades estavam citando na época. Ele apontou que os canídeos, né, os cães, os cachorros, eles têm por tática de ataque a perseguição. Ou seja, ali no caso, o Nelson ele foi atacado num local onde não teve sinais de fuga, né? Ou seja, o Nelson aparentemente morreu ali na hora. Claro, ele foi arrastado ali pelos animais, como a Rafa falou, aqueles movimentos em círculo de sangue, né? Mas isso enquanto ele estava sendo assassinado, né? Então ele não teve essa oportunidade de fuga. O que é estranho, né? Por mais que ele tivesse bêbado, né? Se ele fosse atacado por algum animal, é claro que é o nosso instinto tentar fugir, né? Tentar correr do local, mas aparentemente, ou tentar lutar, né, contra o bicho, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. E o veterinário também apontou que o tipo de lesão que ele tinha parecia que ele tinha sido atacado por um felino, porque os felinos que têm essa questão de atacar por emboscada, né, ficar esperando a presa ficar mais perto possível, né, e atacar com maior efetividade, né, para tentar matar o mais rápido possível. Só que aí você tem as pegadas dos canídeos, né, que vão contrariar isso. Então, aparentemente você tem um animal ali que não fecha com nenhum animal que se conheça. Os padrões não fecham. E então, ele fez, né, o relatório dele, eu vou ler aqui na íntegra, de acordo com o que está no portal Fenômeno, né. Ele acredita, né, o veterinário acredita que foram 3 animais que mataram o Nelson. Ele começa a descrever. A pessoa foi atacada primeiro no antebraço, tendo o animal puxando-lhe a jaqueta. Como essa deveria estar aberta, a pessoa deu as costas para o animal, o que fez com que a jaqueta fosse arrancada com a manga parcialmente destruída. Nisso, um animal tentou agredir-lhe o pescoço, tendo a vítima colocado o braço para se defender, causando-lhe lesões no mesmo. A pessoa caiu e ficou se defendendo, inicialmente no local, depois começou a se debater e girar para se defender. Já começava a perder muito sangue, o qual começou a formar um semicírculo no chão. Quando aparentemente a vítima já se encontrava quase sem forças, outro animal atacou-lhe a perna esquerda, na altura da região posterior do joelho, arrancando a perna da calça pelo lado correto da roupa. Como a calça estava com o zíper e o botão fechados, ao tracioná-la, desceu-se parcialmente a cueca, e assim que a vítima diminuiu a resistência, a perna direita da calça saiu com facilidade. O animal não soltou a roupa, fazendo com que somente a perna esquerda fosse retirada pelo avesso. E como vi um chinelo só, presumo que o outro ficou dentro da calça. E estranho que o animal tenha puxado em direção ao mato e não à estrada, onde seria mais fácil atacar a presa, que quase não apresentava resistência. Geralmente, felinos atacam sozinhos e cães em matilha. A forma como arrancou as calças parece de um cão, que se firma nos 4 membros e ataca com os dentes. Felinos, por sua vez, atacam com os dentes os 2 membros anteriores. As marcas na perna esquerda, ao lado do joelho, e na lateral da canela, parecem marcas de garras, mas lateralmente na coxa esquerda, parecem dentadas. Então esse relatório dele, como eu disse, apresenta várias contradições das versões oficiais, porque você tem características de animais diversos numa coisa só. E claro, né, que acho meio difícil, né, que você teria um ataque de um felino junto com um canídeo, né? E ele também apontou que a vítima não tentou chutar o animal, que deveria ser um instinto normal de defesa do homem. E aí, claro, a gente pode argumentar que ele estava alcoolizado e por isso ele não fez isso, né? O veterinário disse que não se tratava de um ou mais animais com fome, já que não houve digestão de nenhuma parte do cadáver. Porém, poderia ter sido um animal com fome que, ao sentir o gosto da carne humana, desprezou o corpo, já que tem um gosto ruim
para a maioria dos animais. Poderia também ser um animal territorialista, mas animais do tipo geralmente atacam sozinhos, né? E como ele falou, ali foram pelo menos 3 animais que atacaram ele. E se fosse um cão da propriedade, né, de algum fazendeiro ali da região, ele defenderia a propriedade do dono, mas não iria até o mato tentar perseguir o Nelson, né? Ele estava passando ali na estrada. E segundo o veterinário também, animais que se encontram com seres humanos, eles tendem a fugir e não a atacar, a não ser que sejam com muita fome, né, ou se sintam ameaçados, né, o seu território, algum filhote, alguma coisa do tipo. Ao enviar essa carta para o CIPEX, o veterinário também enviou matérias de casos parecidos que aconteceram no estado de Santa Catarina na mesma época. Né? Eu não consegui achar quais que seriam esses casos, né, que ele citou, alguma coisa do tipo, não tem essa informação. Mas todos esses casos têm algo em comum. Todos eles, os animais que atacaram a pessoa, não tinha algo sólido que dizia, não, isso aqui foi um canídeo, não, isso aqui foi um felino, né? Foi um animal X, Y ou Z. Todos tinham circunstâncias muito dúbias ao redor, muito contraditórias. E então a gente tem aí esse caso do Nelson Grebin. Como eu disse, um caso bastante desconhecido, mas bastante interessante, e até hoje não existe. Por mais que as versões oficiais, né, digam que foi um animal, né, a gente ainda não tem certeza exatamente sobre o que aconteceu. Uma coisa que é notável, assim, que dá pra sempre lembrar, é que na maioria, é que teve o Carlos, ele compila, pelo menos, Carlos Alberto Machado, no livro, 2 possíveis ataques de um chupacabras, né, a seres humanos. Eu preciso pontuar que, embora eu já tenha sido muito crente na questão de chupacabra enfim, né, e a ufologia como um todo, eu tenho cada vez mais, assim, tentado ir pro lado mais racional da coisa. Então, por incrível que pareça, eu já não acredito mais tanto em alienígenas. Mas eu acho que também um pouco pode ser ranço de algumas coisas que a gente tem acompanhado, assim, na nossa história recente de teorias da conspiração, de reptiliano e tal. Eu acabei dando uma afastada, e dando uma afastada da minha paixão do assunto, eu comecei a olhar pra isso de uma forma um pouquinho menos apaixonada, assim. Eu, honestamente, nesse caso aqui, eu não consigo levar muita fé na questão de um ataque alienígena, ufológico, né? Ou de um chupa-cabras. Me parece realmente mais um ataque de animal. Porém, eu não sou biólogo, não manjo. Tô tirando essas informações das vozes da minha cabeça. Também era um padrão muito comum, principalmente no Paraná, né? Os responsáveis das prefeituras sempre acusarem, nos casos que poderiam ser chupacabras, justamente cachorro do mato, né? Então, tipo assim, pelo menos no Paraná, assim, foi uma recorrência padrão de todo ataque de chupacabra eles falarem que era cachorro do mato, que era cachorro vadio, que era a sussuarana, que era tudo, menos um animal desconhecido ou uma entidade biológica sei lá, de outro planeta, enfim, né? Mas eu acho que eu vou mais na entidade biológica desconhecida. Ele não precisa necessariamente não ser do planeta. Sim. E aí, quando se trata desse tipo de situação, assim, eu vou mais também nessa visão da, tipo, cara, eu não duvido que possa existir algum animal que a gente só não tenha catalogado, que poderia ter feito isso. Mas ainda assim é um caso extremamente estranho, assim, né? Porque tem várias inconsistências vindo de um possível especialista, né? Porque também a gente falar que o cara é especialista com base apenas no relato, né? Também fica um pouco difícil, concordo? Sim, não, entendo. Acho que outras observações que é interessante fazer, né? Primeiro que o caso ocorreu justamente na época que era o boom do caso dos chupacabras aqui no Brasil, né? Então já tinha essa informação aí, já estava na mídia, né? Então pode ser também que tenha influenciado, né? E outra coisa que eu notei é que não houve nenhum relato de naves, né? De luzes ou alguma coisa do tipo, né? Que o Diego me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que também era bastante comum, né, nessas regiões que acontecia esses casos de chupacabra, também ter esse conjunto de relatos de avistamentos, né, no céu. Sim, na maioria dos relatos que tem de chupacabras, principalmente na região sudeste sul, tá? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, mas principalmente Paraná ali, que foi um epicentro, aparentemente, né? Uhum. Ou não foi epicentro, né? Foi epicentro porque foi onde a gente tem as pesquisas mais
mais aprofundadas, assim. Mas Sim. era muito comum haverem é uma palavra que eu nem sei se existe, existirem avistamentos na região por padrão. Então, inclusive tem um relato muito legal no livro Olhos de Dragão, né? Que a gente tanto cita, que a gente supracita, que justo na região também eles conseguiram observar e até tirar fotos de OVNIs, né? Então era uma recorrência bem comum. Uma coisa que eu também acho que pode ter acontecido é questão realmente do relatório conter algum tipo de erro. Levando em conta que, claro, Concórdia é uma cidade pequenininha. Muitas vezes, como já era mais antigamente, ali por 1999, que inclusive já faz 20 anos que isso aconteceu, gente, meu Deus, a questão poderia ter sido mal avaliada. Então, por exemplo, ali quando eles citam um animal de grande porte com 3 dedos, poderia ter sido, sei lá, por exemplo, um lobo-guará, sabe? Que tem 4 dedinhos, mas os dedinhos do meio às vezes ficam um pouco juntinho, assim. Só que uma coisa que não explica é justamente as marcas de arranhão que havia com só 3 dedos. Pode ser, claramente, algum tipo de mutação, um animal que realmente nasceu com esse tipo de alteração genética, Uhum. ou pode ser realmente aí alguma outra espécie que vivia ali na época, ou com algum tipo de natureza migratória e que acabou passando ali pela região e não chegou a retornar. Mas esse caso é ruim porque ele é muito mal explicado, sabe? Então eu tenho minhas dúvidas. Não vou falar que acredito realmente no chupacabra, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de acreditar desde que eu era criança. Mas que é suspeito é bastante. Outra coisa que cabe a gente ressaltar também é que o veterinário ele estava do outro lado de Santa Catarina, né? Ele não chegou a ter acesso ao corpo, né? Não chegou a ter acesso à cena do crime. Ele só teve acesso às fotos, né? E aos relatos oficiais. Então é um pouco complicado, né? Ele fazer uma avaliação em cima disso. Então também contribui para o ceticismo em relação ao caso. Mas né, eu acho que todos nós concordamos que é um caso bem estranho de qualquer forma, né? E para o próximo caso, nós vamos subir um pouco no mapa do Brasil, mas vamos permanecer ainda na região sul. Vamos para o Paraná, para a cidade de Pinhão, também nos anos 90, dessa vez lá no início dos anos 90, para o chamado caso Vanderlei. Né? Os nomes de casos aqui ufológicos no Brasil são muito criativos. Né? A cidade de Pinhão, né, fica no estado do Paraná, como eu falei. E o Vanderlei, né, que na verdade ele não vivia na cidade de... Ele vivia na cidade de Pinhão na época, né, quando ele relatou esse caso, ele já vivia na cidade de Curitiba, que é ali do ladinho, né? E ele relatou alguns acontecimentos que ocorreram na infância dele e onde ele afirma que ele teve o contato com seres extraterrestres. O primeiro relato do Vanderlei, ele conta que estava a passeio na casa da avó dele, lá na cidade de Pinhão, né? E ele teve que sair de casa para acessar o banheiro. Eu acho que a maioria das pessoas sabe que antigamente, né, era comum os banheiros estarem do lado de fora, né, das casas. E devido à escuridão do local, a avó dele ficou na varanda esperando o menino retornar. Só que logo após o Vanderlei urinar, ele se virou para vir para casa e aí ele presenciou o que ele disse ser um dos momentos mais marcantes da vida dele. Ele viu na frente dele uma esfera dourada flutuando sobre a casa. Ela possuía cerca de 4 metros de diâmetro e ele disse que ela tinha uma textura metálica. Ele tentou correr de volta para casa, só que ele não teve forças, né? Ele ficou completamente paralisado. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar, não conseguia gritar naquele momento. Só que alguns momentos depois, o OVNI partiu em direção aos céus e simplesmente desapareceu. Claro que só esse relato por si só já é bastante bizarro, né? Já vale uma avaliação ufológica em cima disso, mas ele teve muito mais contatos além desse. Ainda no mesmo ano, e isso ele já estava de volta no apartamento dos pais dele lá em Curitiba,
ele estava dormindo no quarto dele e ele foi acordado por algo no meio da madrugada. Ele olhou para a porta do quarto, lá no escuro, e viu 3 figuras luminosas observando ele. Logo após esse avistamento, uma das figuras ela se aproximou do Vanderlei e ele diz, né, que quando isso aconteceu ele sofreu um calafrio no corpo inteiro e ficou completamente paralisado. E após essa aproximação, o menino ele virou de costas para as figuras e acabou pegando no sono. Então não fica claro, né, se a figura meio que influenciou ele a virar, né, se a luz era muito forte, o que aconteceu. Não sei se talvez ele ficou tanto tempo ali que ele acabou pegando no sono, não dá pra ter certeza. Uma coisa só que eu queria falar agora é que acho que no primeiro episódio de Relatos eu mandei uma história aqui pro podcast em que era que quando eu era criança eu vi uma aparição lá numa casa que ficava bem no interior e tudo mais. E sim, gente, apesar de ser muito bizarro e não fazer nenhum sentido, pra mim, pelo menos, eu entendo o fato do Vanderlei ter dormido depois de ter visto uma aparição, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Então, eu lembro de olhar assim a criatura e me virar bem rápido, começar a fazer uma oração, obviamente. Estava com o cu na minha mão e pegando no sono, aos poucos. Então, não se assustem se por acaso algum dia vocês virem uma aparição de um demônio na sua porta e você virar pro lado e dormir, ok? Mas continua, Gustavo. É uma espécie de resposta de fuga ou luta, né? No caso, você dormir, você tá fugindo, né, daquele medo. Não, isso não é real, eu não tô vendo nada, e você dorme. É interessante a gente citar também que durante essa etapa ali, esse período que o menino morou no apartamento lá em Curitiba, ele sempre tinha um sonho recorrente, no qual ele descia a escadaria do prédio, fugindo de algo que voava atrás dele pelas escadas. E aí a gente vai dar um pulo lá para 1997, quando o Vanderlei já estava morando em outro local. Ele sonhou que ele abria a porta para o quintal de casa, né? Dessa vez não era em apartamento, era numa casa que ele estava morando. Isso no meio da madrugada, um sonho dele, né? Ele se deparou com um objeto luminoso que flutuava sobre a região. E na manhã seguinte, o Vanderlei ele relata que o pai dele afirmou que alguém tinha aberto a porta do quintal à noite porque ele tinha fechado na noite passada. E quando ele acordou, a porta estava aberta. E no ano de 2000, o Vanderlei ele teve a oportunidade de encontrar um hipnólogo, que foi o Mário Nogueira Rangel, e o Mário fez a regressão do Vanderlei até o dia da primeira experiência dele, lá em 1990. Segundo o que eles constataram ali, o Vanderlei de fato tinha sido abduzido. A experiência teria sido da seguinte forma. O OVNI ele emitiu uma luz branca que elevou o Vanderlei até 10 metros de altura, até ele ficar cara a cara com o objeto, com aquela esfera que ele viu. Durante a regressão, o Vanderlei ele lembrou bem as características do OVNI. Ele descreveu como esférico, janelas redondas, uma porta, e justamente na porta tinha um ser. O Vanderlei ele entrou flutuando no objeto e já dentro dele ele viu outro ser atrás dele. Após alguns segundos, uma porta se abriu à sua frente e ele passou flutuando por ela. Ele descreveu que sentia muito calor e ele transpirava o tempo todo durante a regressão. Então ele foi conduzido por um corredor à esquerda. 2 seres, né, levaram ele por esse corredor. E logo quando ele chegou nessa sala, ela não tinha nenhuma janela. E no centro tinha uma mesa rodeada por estranhas estruturas pardas. Ao ser colocado sobre a mesa, o Vanderlei viu o rosto dos seres pela primeira vez. Ele disse que eles eram baixos, cabeça grande e desproporcional, olhos grandes e negros e uma boca quase invisível. Eles tinham 4 dedos que pareciam ásperos e úmidos. O Diego também, eu acho que me corrija, né, de novo se eu estiver errado, mas acho que é a descrição, né, típica dos Greys, né? Sim, descrição que já tá pregada no imaginário popular de um Grey, né? Sim, padrão. Sim. Os tripulantes, então, agora eram 3. E eles começaram a examinar o Vanderlei. Ele foi tocado em vários locais e ele também descreveu uma raspagem nas omoplatas dele, né, na região do ombro. Após o exame, ele foi levado para outra sala escura, onde ele observou imagens estranhas.
É que ele também não descreve exatamente como que ele observou essas imagens, se era tipo um slideshow que eles estavam passando para ele, mas a que mais chamou a atenção dele foi um rosto humano de alguém desconhecido. E depois ele foi devolvido ao local de onde ele foi abduzido, lá na casa da avó dele. Ao chegar na parte que ele saía do OVNI, o Vanderlei ele tremeu muito de frio durante a regressão. O que até faz sentido, né? Esse choque térmico, né? De dentro da nave ser extremamente quente, né? Ao ponto dele suar e de repente ser jogado lá de volta para aquele ar frio ali da região ali de Curitiba, que todos que moram lá sabem, né? Que é a região mais fria do mundo, né? E com menos sucesso foi realizada também a regressão para o episódio que o Vanderlei foi visitado no quarto dele, né? Lá em Curitiba, na casa dos pais dele. E eles conseguiram descobrir que eram exatamente 4 figuras na presença dele. Só que eles não conseguiram obter mais detalhes sobre esse incidente ali no apartamento dos pais dele, né? Talvez porque tenha sido algo tão traumático, que durante a regressão ele nem conseguiu acessar, né? O CIPEX, que é o Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, ele realizou um mapeamento dos casos ufológicos ali na cidade de Pinhão, e que era inclusive a mesma região em que o Vanderlei ele teve seus incidentes. E foram observados diversos casos de avistamentos e luzes anômalos por moradores ali do local. E por volta de 26% dos relatos, eles envolvem aparições, e olha só, de estranhas entidades, cuja a explicação acaba recorrendo, na maioria das vezes, ao folclore local, na figura de seres como a Mãe Douro ou até mesmo o Boitatá. Há também uma minoria de casos de abdução ali, que podem ser comparados um pouco com o caso do Vanderlei. Os pesquisadores da CIPEX, eles levantaram algumas hipóteses para explicar por que essa região é tão repleta desses causos ufológicos. Uma delas seria que o território é rico no cristal de quartzo. Uma característica que, em outros locais do mundo, também tende a atrair um grande número de avistamentos. Teriam esses OVNIs algum interesse particular nesse recurso? E fica justamente aí a dúvida, porque eu pessoalmente não uso, mas eu sei que tem uma galera que usa quartzo pra, como se fosse energético, entre aspas. Não é energética a palavra, é... Me ajude, Gustavo. Eu acho que é energético mesmo. Energético. Mas não no sentido de, tipo, te dar energia, tipo um café, sabe? Não, Energético no no sentido sentido da sua aura, né? Coisas do tipo, né? Exatamente. Há também um grande número ali de recursos energéticos no subsolo da região, como por exemplo ali o petróleo. Sem falar no grande número de hidrelétricas, já que Pinhão é um dos maiores produtores de energia elétrica do país. Acho que existe uma bastante casuística, né, de aparições em locais que têm grandes recursos naturais, né? Esse aí é mais um deles, né? Como a gente viu, apesar de ser o caso Vanderlei, né, o principal, a gente tem muitas aparições ali menores, né, que chamaram menos atenção em toda a região. Tem caso em hidrelétrica pra caramba no Brasil também. É uma coisa que acontece bastante, assim. Acho que, se eu não me engano, um dos casos mais conhecidos do Brasil também é o da represa Billings, né? Então, assim, é bem comum. Só queria deixar a recomendação no outro podcast, que é o Ufologia de Quintal, que eles fizeram um episódio específico sobre o caso Vanderlei, né, que eles chamaram de abdução nas araucárias. Acho que eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas para quem quiser ouvir com mais detalhes, né, uma outra visão, né, sobre o caso, outros comentários, o podcast deles é bem legal sobre o assunto também. E só um adendo, gente. Eu curti bastante o caso do Vanderlei, porém, contudo, todavia, tem uma coisa que me deixa um pouco mais cética a respeito desse caso, que é justamente o caso da regressão. Assim, eu acredito que a regressão ela seja uma coisa legal e da hora quando você para pra pensar, justamente porque a regressão não trata só de você voltar pra outra vida passada, mas também pra revisitar coisas da sua própria vida.
Pode ser um instrumento terapêutico, né, também. Exato, só que é aí que está o problema. É um instrumento terapêutico e não psicológico. Psicólogo. Não sei a palavra em específico. Porque eu acredito que a regressão ela possa dar bastante memórias falsas na hora de executar ela. Uhum. Sim. Então, não é de certeza que isso aí realmente trouxe de volta memórias ali do Vanderlei na hora. Pode ser realmente só um caso de realmente da imaginação dele ali trabalhando na hora. Claro que nesse sentido, pelo valor ali de todo o relato em si, faz até sentido você colocar regressão. Mas eu não contaria com essa parte, eu descartaria ela, porque realmente tem casos e casos de pessoas com memórias falsas porque fizeram esse tipo de terapia. Então, faça a regressão com cuidado e sempre tenha ideia do que linha o seu psicólogo, ou até mesmo o seu, entre aspas, terapeuta, consegue trabalhar ali. Se você tirar o fator da regressão, né, dos relatos que ele conseguiu a partir da regressão, você pode até puxar para um relato mediúnico, né, de aparições e coisas do tipo, né, porque por mais que a esfera seja algo ufológico e tal, né, também não dá para descartar, né, as figuras no quarto dele, né, aquelas formas estranhas, os sonhos, né, a porta aberta, não necessariamente são ufológicos. Mas quem garante que todo relato ufológico não é mediúnico? Eu joguei essa bola. Exatamente. Boa sorte. Pensem nisso na hora de dormir. Ai. Tipo assim, mais uma camadinha pra aquela grande cebola chamada teoria da conspiração, né? E falando em teoria da conspiração, última coisa que eu vou jogar no ar. O Astar Sheran foi adotado pelo bolsonarismo. Bora. Não, isso sim. E assim, cara, eu não sei se eu devia, mas eu vou. Gustavo, qualquer coisa me corta. Cara, um dos maiores motivos de eu ter broxado com o meu amorzinho em relação à ufologia foi exatamente isso que tu falou. Eu tô pegando ranço, velho. Eu tô pegando ranço. Recentemente, tá? Eu preciso comentar isso. É um caso ufológico importantíssimo, tá? Recentemente, eu conversando com um conhecido meu, que é bastante bolsonarista. Todo mundo tem o seu de estimação, né? Que a gente lida como dá porque precisa lidar. Ele tava muito empolgado me falando que o Lula é um reptiliano e que os arcturianos estão do lado do presidente atual, né? Pra salvar o país. E ele é basicamente um Jesus espacial, esse presidente atual. Então, assim, tem uma galera da direita maluca que tá cada vez mais a bubleb das ideias, assim, sabe? Que entraram de cabeça na ufologia mística, gente. É terrível. Olha, eu acho que isso aí é uma conspiração dos cabeças da extrema direita para justamente fazer o que estão fazendo contigo, né? Tirar você que é um pesquisador sério, que tem interesse sério no assunto, tirar o seu ânimo para continuar pesquisando e esconder a verdade, né? É possível, cara, porque assim, ó, meu amorzinho tá acabando por causa disso. É terrível. Terrível. E assim, se você parar pra pensar, é uma puta de uma estratégia reptiliana pra acusar outras pessoas de serem reptilianos. Nossa, eu que tomo remédio pra dormir e vocês que entram nas drogas, né? O próximo caso é o caso Luta Livre, em Bauru. E, de novo, né, nomes muito criativos pros casos. Esse caso aqui, ele é um caso engraçado, assim, porque não é engraçado que ele seja engraçado. É engraçado que ele também é um caso bem pouco conhecido. Eu acho ele bastante interessante. E eu acredito que seja um caso que deve ter tido similares pelo Brasil inteiro durante muitos anos, porque vocês vão entender a situação do comum que esse caso traz. Esse caso ele acontece na madrugada do dia 23 de julho de 68, né? Com um homem chamado Daildo de Oliveira.
Ele era funcionário da CESP, que é uma subestação, de novo, né, como a gente estava falando antes, da Companhia Elétrica de São Paulo, na cidade de Bauru, e ele trabalhava lá, só fazia 15 dias como vigia noturno. O local ele é uma área cercada de arame farpado, ele tinha dois, ou tem até hoje, não sei, dois escritórios, né, uma oficina e vários fios de transformadores. O horário que o vigia fazia era das 7 da noite às 7 da manhã seguinte. E nessa madrugada em específico, ele tinha picotado o relógio de controle. Para quem não sabe o que significa isso, tá? Picotar o relógio é ir lá e passar uma chavezinha nele pra, tipo assim, comprovar que tu fez a ronda. Em palavras muito simples, assim. Na verdade, tu passa o relógio, ele grava uma informação, tu passa a chave no relógio, ele picota um disco de carbono e aí fica uma informação naquele disco que depois é revisada para comprovar que foi feita a ronda. Em resumo, é isso. Bateu o ponto. Em resumo, é bater o ponto. Ele tinha picotado o relógio, né? Tinha batido o ponto em um dos escritórios à 1 da manhã, deu a volta ao redor da oficina e deixou o relógio pendurado lá, sendo que isso era a rotina de trabalho mesmo. Ele pegava o relógio, possivelmente, tá? Por que eu tô dando esses detalhes? Eu trabalhei durante uma semana de vigia noturno quando eu precisei muito de emprego uma época. E eu tive que fazer coisas parecidas, assim, mas não vi nada. Então tu pega o relógio num lugar, picota ele, né? Tipo assim, bate o ponto, leva esse relógio até outro lugar onde o próximo vigia da próxima ronda pega, bate o ponto naquele outro lugar e leva o relógio pro ponto anterior. É uma rotina de trabalho de vigia mesmo. Nesse trajeto ele notou que uns 70 metros dali, mais ou menos, no barranco que tinha atrás do escritório, um vulto de um homem iluminado pelas lâmpadas da vizinhança, assim. Notou uma pessoa lá. Ele se agachou para observar melhor, pensando em como que ele ia interceptar aquela pessoa, né? A princípio achando que era um invasor. Afinal de contas, o trabalho dele era justamente esse. Quando ele ouviu também um ruído que vinha próximo do escritório. Aí ele notou outro homem em uma das janelas do lado da porta, olhando, né, de fora para dentro olhando do lado de fora para dentro do escritório. Esse homem estava vestido com uma calça e uma camisa comprida, as duas peças de roupa, né, escuras. O Daildo ele ficou em alerta, ele teria que enfrentar duas pessoas, teoricamente, né, e não tinha nenhuma arma de fogo. Então ele entrou na oficina, pegou um conduíte com 50 centímetros de comprimento, que é basicamente um bastão de metal, né? Tomando cuidado para não fazer barulho, se aproximou do estranho que estava olhando para dentro do escritório, né? E chegando na distância adequada, deu 2 golpes violentos assim no homem com esse bastão de aço, de ferro, de metal. Porém, o cara que estava olhando para dentro parou os 2 ataques muito rápido. O Daildo acabou atingindo a mesa de madeira ao lado, né? E ficou com marcas. A mesa ficou com marcas de tão forte que ele bateu com o bastão dele. Esse intruso ele estava de máscara, não deu para ver o rosto dele, e graças ao erro do Daildo, ele meio que engajou num combate corpo a corpo, assim. Puxou o vigia pro chão e eles rolaram lutando, assim. Então, basicamente, o vigia saiu no soco com o ET. O Daildo logo ele notou que a força desse homem, né, era descomunal, assim, e que ele emitia alguns grunhidos bizarros por trás da máscara. Por uma das janelas do escritório saiu um outro homem, vestido exatamente igual àquele com que ele lutava, e os dois, após uns 10 ou 12 minutos de luta, quase dominaram o Daildo. Porém, o Daildo tinha 22 anos na época, né? Ele era robusto e ele era aparentemente um bom lutador. Eles estavam pisando na mão dele e estavam conseguindo imobilizar ele quando chegou uma terceira pessoa, terceiro personagem, né? Aparentemente a pessoa que ele tinha visto no barranco. Ela estava sem máscara, tinha um rosto de pele clara, cabelo ruivo, cortado, né? E como se fosse um cabelo mais duro, mais espesso que o cabelo de um ser humano comum. Ele soube disso porque ele encostou no cabelo de um deles, né? Durante a luta ali. Era uma humanoide feminina, né? Que arrancou os sapatos do Daildo, a capa de frio, a camisa, da qual saltaram os botões, assim, de tão forte que puxaram. Deu um tranco na perna dele esquerda e derrubou ele. Levantaram ele no ar e bateram suas costas no chão umas 5 ou 6 vezes, acabando com toda e qualquer resistência que o vigia podia
demonstrar no momento ali. Deram um pau no cara, coitado. Eles puseram ele de pé novamente, né? E bateram nas costas dele. Amigavelmente, depois disso tudo, né? É realmente o luta livre, né? Porque parece bem aquelas lutas de wrestling mesmo, né? Wrestling mesmo, né? E ainda falaram algumas palavras que ele não entendeu direito, mas parecia dizer: vá pra lá, seu vadio, que aqui voltamos no término. O Daildo, então, ele se afastou na direção da escada pra chamar o outro vigia, depois de trocar porrada com os caras, que era o senhor Antônio, que devia estar no escritório administrativo a essas alturas, né? Porém, ele escutou a porta de um automóvel bater. Quando olhou, viu o vulto do que parecia ser um furgão Volks. Porém, a base dele tinha uns 10 metros de largura e altura de 15 metros. Tinha uma cor azul clara e um brilho azulado que saía do interior. Cabe notar aqui, né, a pontuação do nosso querido Gustavo, que o gaúcho Arthur Berlet cita num livro dele, né, Os Discos Voadores, objetos chamados de geladeiras voadoras, que possuem o mesmo formato. Inclusive o Arthur Berlet, um dos grandes pesquisadores daqui do Rio Grande do Sul. O veículo se elevou no ar, com barulho, com ruído, né, e causou uma pressão no ar de forma frígida, segundo Daildo. O que seria essa forma frígida, não saberemos. Em voo óblico, ele se dirigiu até um transformador de baixa tensão, subiu novamente e passou por cima da rede de alta tensão em zigue-zague. Aí ele partiu em direção à cidade vizinha de Linz. Nesse momento, o Daildo tinha clareza que não tinha enfrentado seres humanos normais. Os vigias Antônio e Daildo depois inspecionam o lugar, né? E verificam que o cascalho do chão estava revirado, estava espalhado na grama. Encontraram os botões da camisa, os sapatos, a capa de inverno dele e uma lanterna que tinha caído do bolso. 2 janelas do escritório estavam forçadas, arrombadas, né? Porém, não encontraram nada que tivesse sido roubado, estava tudo certinho lá dentro. E tinha sinais de mãos sujas em um dos arquivos. A delegacia local foi comunicada do acontecido e depois os militares chegaram também, sendo que houve devida atenção e seriedade delas para investigar de acordo com o relato. Houveram 2 entrevistas da aeronáutica sobre o caso na época e mais uma no canal 4 de São Paulo, no extinto, eu acho, o Repórter S, acho que nem existe mais, né? Pelo menos não fora de São Paulo. Daildo foi entrevistado 2 vezes pela Cioane e não caiu em contradição em nenhuma das vezes que fez o relato, sempre relatando tudo com os mesmos detalhes e com bastante confiança, né? O Daildo disse que a invasora feminina já tinha sido vista antes no local, com a mesma roupa, inclusive. Ele pediu que se afastasse e a estranha então respondeu, né? Eu tô aguardando companheiros que foram caçar tatu. 2 dias depois aconteceu esse caso relatado. A diretoria da estação, depois do incidente, começou a utilizar 6 vigias noturnos ao invés de 3. Para quem tiver interesse nas fotografias desse caso, vamos deixar o link no site, né? É importante citar que nessa época, entre 67 e 69, o Brasil estava passando por uma onda de aparições de OVNIs, né? Com pico justamente no segundo semestre de 68, com mais de 100 casos investigados. Outra observação interessante, o Duílio disse que o OVNI se dirigiu em direção a Linz, em São Paulo. E apenas em 68, Linz registrou 13 ocorrências de aparição de OVNIs, que incluem os famosos casos Maria Sintra e Turíbio Pereira, que são 2 dos grandes casos do Brasil, mais antigos, assim. Esse aqui também é um caso mais antigo, conforme a gente viu pelas datas aí. E foi uma época com tantos casos, né, que inclusive essa Cioane, né, que foi que a organização ali militar que entrevistou o Daildo, né, fez 2 entrevistas com ele, né, só para verificar a autenticidade do relato dele. A Cioane, né, para quem não sabe, é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que é justamente uma estrutura que foi formalmente criada pelo Exército Brasileiro, né, pelo comando da 4ª Zona Aérea da FAB, né, a Força Aérea Brasileira, né, não o Exército. Eu acho interessante assim pontuar que muitos desses casos mais antigos, né, muitos são terríveis, são assustadores, tem
cara que rejuvenesceu, tem cara que derreteu, tem gente que teve pedaço arrancado. Mas tem outros casos que eles são quase cômicos, assim. E por mais que esse caso aqui ele tenha sido tratado com respeito, assim, e o cara sempre teve bastante confiança no que ele vinha dizendo, pra mim ele é um desses casos cômicos. E, cara, assim, o Vigia Noturno saiu no soco com 3 ET, gente. Cara, Oh. isso é total Homens de Preto. É, isso é Brasil, né? Representa mais Brasil que samba e futebol, né, cara? No caso do ET de Varginha, né? As meninas disseram que viram o demônio e teve gente saindo de pau pra dar no capeta. Então, assim, isso é Brasil, amigos. This is Brasil. O pior de tudo nesse caso é que aparentemente, né, vamos supor aí que sejam alienígenas, né? Não necessariamente alienígenas, né, mas dentro da casuística ufológica, né, de qualquer que seja a origem desses seres, né, de qualquer lugar que eles tenham vindo, né, eles aparentemente não tinham nenhum propósito a não ser treinar um pouco ali, né, uma luta, né, alguma coisa do tipo, porque eles não pegaram nada, não abduziram ninguém, né. Não tem nada assim que diga o que exatamente que eles foram fazer lá, a não ser bater no cara, né? Os caras são covardes, né? Por que não foram pra uma academia de boxe? Porra. Encher o saco do cara que tá trampando de noite, mano. É que é muito difícil ter uma academia de boxing numa hidrelétrica. A essa hora da noite, inclusive, na verdade. Pois é. Faz sentido. Acho que agora a gente já pode passar para alguns casos que aconteceram no sertão nordestino. Então a gente vai falar alguns aqui. O sertão nordestino, ele é uma área assim meio que semidesértica e que domina a maior parte da região nordeste do Brasil e possui um território bastante ermo, especialmente no seu interior. Talvez essa seja uma das razões pelas quais é tão comum a gente ter muito relato de avistamento ali na região. O primeiro relato, então, vai falar sobre o paraibano José Pereira de Souza, que ele ficou muito próximo da morte durante um dos seus encontros com um objeto desconhecido. Um não, né? O único. Ainda bem. Em 22 de março de 1971, às 11h50 da noite, ele estava saindo do trabalho que ficava no moinho de farinha do seu sogro, onde ele tinha passado algumas horas ensopando, amassando, assando e transformando mandioca em farinha. O José, ele estava indo para casa para fazer xixi e de repente a sua visão ela foi atraída por uma bola de luz bem acima dele. E obviamente, assustado, o cara começou a correr. A casa dele, ela ficava mais ou menos uns 400 metros ali de onde começou aquela luz. Mas 100 metros desse trajeto eram de uma represa bem alta, com mais ou menos uns 3 metros de largura. Passar correndo naquele local, ainda mais no escuro, era meio que suicídio já. E se agarrando em um único corrimão, que ficava ali do lado, ele disparou pela represa, mais preocupado com o objeto luminoso do que com a altura, e ele conseguiu passar são e salvo ali pela represa. Mas quando ele chegou no outro lado, ele conseguia ver o objeto com mais clareza. Ele tinha cerca de 10 metros de diâmetro, de cores azul, rosa e vermelha, e a luz era tão brilhante quanto uma lâmpada, emitia um tipo de fumaça ou vapor. A esfera, ela desceu devagar sobre a água e o José voltou à corrente e desceu na sua casa, gritando para sua mãe abrir a porta. Quando ele entrou, ele viu o OVNI se afastando para a região oeste. A sua mãe não deu importância para essa história e disse que quem ficava fora até tarde geralmente via fantasma. Então aí, justamente o Diego falou antes de um caso cômico. Esse aqui é claramente um desses casos. O sacanagem a mãe dele falar isso, o cara tá trabalhando, cara. Sim, cara. Verdade. Eu achei que a mãe dele talvez pudesse ter visto o OVNI. Já que foi ele que gritou pra mãe dele ir abrindo a porta correndo, sabe? Uhum. Mas aparentemente não. Nossa, cara, que sacanagem. O cara trabalhando, velho.
Esse conjunto aí de casos do sertão nordestino a gente reuniu porque são casos muito similares, né, que aconteceram mais ou menos na mesma região. Então, geralmente os pesquisadores eles acabam reunindo, né, dentro de uma mesma casuística. E para complementar esse relato da Rafa, a gente também vai ter o relato do Potiguar, que é o João Gomes da Silva, que ele estava andando de burro, né, nos morros ali perto da cidadezinha dele, que era de Lajes Pintadas, quando de repente um objeto iluminou tudo, a uns 60 metros à volta dele. E ao mesmo tempo ele sentiu um vento frio atingindo. Em cima do objeto, ele viu o que parecia ser uma antena de televisão. Ele ficou muito assustado, mas ele não tentou correr. E o burro que ele estava carregando ali pareceu nem ter se importado com a luz. Após mais ou menos 1 minuto, a luz desapareceu e o homem foi para casa tão rápido quanto o animal permitiu. Não muito longe dali, em uma ocasião distinta, um jovem de 20 anos estava caminhando na zona rural ali da região, na companhia dos pais e de 6 irmãos mais novos. Ele passou perto de um reservatório e todos ouviram um zunido constante, que ia ficando cada vez mais alto, e parecia vir na direção deles. De repente, assim como aconteceu com o João Gomes, tudo ficou iluminado e dessa vez eles descrevem que foi numa área de uns 300 metros à volta dele, ou seja, 5 vezes maior, né, do que a que o João descreveu. E todos ficaram muito assustados, as crianças pequenas começaram a chorar e a mãe ali achou que era o apocalipse, né, o fim do mundo. Mas foi tudo muito rápido, assim como foi com o rapaz ali anterior, né? A luz e o zunido logo passaram por cima das cabeças deles e tudo voltou ao normal. Esse caso é interessante porque dá pra ver que foram mais de uma pessoa que presenciaram ele. E nesses casos que daí o ceticismo meio que morre. Porque quando é uma pessoa isolada, você pode tentar descrever como uma alucinação, algum tipo de alteração, até mesmo por tá dentro do moinho ali em contato do forno quente, sabe? Mas agora, quando uma família inteira vê a mesma coisa, é meio, né, meio suspeito. Não digo que eu fico em cima do muro, eu fico mais pro lado de acreditar mesmo. E é foda que é uma região muito erma, né? Ainda mais quando a gente fala aí dos anos 70, né, 80, que vai ser o conjunto aí de casos que a gente vai falar. São pessoas que não tinham nenhum ponto de referência ali para dizer o que podia ser aquilo, né? E ao contrário do caso ali que a gente falou lá de Concórdia, né, o primeiro caso que a gente contou, que é um caso de um ser desconhecido no meio do mato, né, a gente consegue puxar para dizer que é um animal, né, ou talvez até um animal que ainda não foi catalogado, né, como vocês levantaram ali antes. Mas ali nesse caso, um tipo de clarão desse tipo, né, a não ser que seja um fenômeno cosmológico ali, que tenha acontecido, e claro, ali eles não tinham conhecimento do que poderia ser, né, não, é realmente algo que não tem muita explicação, né? Eu estaria com o cu na mão, independente da situação. Meu Deus. O próximo caso vai se passar em uma outra região do sertão nordestino, onde um rapaz, o seu tio e alguns outros homens que estavam cuidando de uma vaca doente no meio da noite, eles foram surpreendidos por um rápido clarão no céu. O rapaz, que era mais novo, foi o único que conseguiu ver uma pequena luz se movendo no céu, na direção do grupo. Ela aumentou o brilho e depois diminuiu, girou e subiu a uma velocidade espantosa até desaparecer. Esses relatos de clarão no céu parecem muito presentes ali na hora. Será que pode ser alguma questão de um fenômeno astronômico também? Foi isso que eu quis dizer antes. Eu falei cosmológico, mas acho que eu exagerei na pomposidade da palavra, né? Mas assim, de ser um fenômeno natural, né, da atmosfera ali, até por ser uma região bastante erma, né, não tem tanta aquela iluminação artificial, fica muito mais fácil de visualizar, né? Então pode ser que era uma época que estava acontecendo, né, alguma coisa desse tipo, não sei, mas também não gosto de forçar muito para esse lado, né, porque eles descrevem, né, que são objetos, né, que se moviam muito rápido, né, não parecem ter uma direção assim linear, né, eles ficam parados e depois vão embora, né, então é bem estranho o movimento deles. Esse aqui me deu uma sensação de parecer fogo-fato, assim. Por quê, tá? Porque não sei se vocês já viram fogo-fato, assim, já viram na frente de vocês. Não.
aqui, e também eu não sei se lá, se nessa região, né, é propício, assim, porque aqui a gente tem algumas regiões de interior aqui, inclusive, tipo, minha bisavó tem terras que tem lugar com areia movediça, assim, que a gente acha que é coisa de filme, mas existe, são poços de areia movediça. E aí tem muitos lugares com muito pântano, muita lama, e às vezes, cara, eu me criei no interior, assim, indo passar, não que eu morei muito tempo, mas eu ia passar minhas férias sempre, a gente ficava até tarde da noite, acampava, enfim, principalmente depois de adolescente. E, cara, a gente já viu encandecer o fósforo, né, que ele sai desses pântanos, que ele sai desses lamaçais, assim, que é proveniente de material em decomposição, de animais, enfim, de material orgânico decompondo, né? E às vezes esse gás, né? Eu não lembro direito qual dele que é. Eu acho que, se não me engano, é fósforo, metano e mais alguma outra coisa. Quando o fósforo entra em contato com o oxigênio, ele encandece. E pela própria configuração de como ele sai debaixo da terra em bolhas e pega fogo, ele parece uma bola mesmo, né? Uma bola de fogo, assim, de fogo de amarelo a laranja a esverdeado. Então, tipo, uma vez nós vimos, assim, acampando próximo, assim, o fogo-fato que encandeceu quando saiu debaixo da lama. E um dos amigos nossos que estava mais próximo desse fogo-fato saiu correndo. E o fogo-fato foi atrás dele, né? E aí, tipo assim, por que foi atrás dele? Porque é um gás, porque a movimentação incandescente, porque a movimentação dele gerou, de certa forma, um vácuo, né? E aquele gás foi puxado pelo vácuo da corrida do cara. Eu tô dizendo vácuo, eu não sei se é a palavra certa, né? Mas assim, ele saiu correndo e na movimentação que ele fez, movimentou o ar e aquela bola de fogo correu, entre aspas, né? Voou atrás dele. E, cara, assim, pra gente que tava olhando de alguns metros longe dele, né? E pra ele, principalmente, que tava correndo daquilo, foi uma situação de segundos de desespero até a gente se dar conta. Cara, é fogo-fato. Então, quem sabe numas regiões. Eu não. Tipo, hoje eu tô sendo chato cético, né? Mas o Ivan, que está nos ouvindo no background, né? Ele disse que é bem comum ter fogo-fato nessas regiões. Ele é do Nordeste, inclusive, né? Então, um cara que tá lá pra dizer. Então, assim, isso aqui até me pareceu um pouco mais fogo-fato, sabe? Não querendo ser o chatão cético, mas até pelo comportamento dessa luz, assim, né? De algumas dessas luzes. Mas, entrando num outro, digamos assim, microcaso aqui, né, desse compiladão de casos do sertão nordestino, tem também o caso, né, o relato dos cearenses Antônio Gomes da Silva e o Justino Souza, que em 89 estavam indo de bicicleta para uma fazenda buscar leite. Isso por volta das 17 horas, quando eles passaram perto de uma lagoa e viram uma grande luz sobre ela. A luz veio na direção deles a uns 50 metros de altura e era tão forte que parecia o próprio sol. Porém, possuía várias cores que se acendiam e apagavam, sendo que esse objeto não emitia nenhum ruído, né? Uma semana depois, o Antônio passava pelo mesmo horário no local, dessa vez sozinho, ouviu que parecia ser um trator se aproximando mas quando se aproximou, né, esse ruído, digamos, ele viu que era uma pequena luz vermelha. O barulho parou de repente e quando estava a uns 100 metros dele, começou a subir. Ele ficou tão assustado que largou a bicicleta, correu pro mato, como deve ser feito. Se um dia vocês verem disco voador, gente, não peçam para ir junto, porque vocês não sabem como é que é, só se esconde, que é melhor. O objeto subiu velozmente, parecia se afastar, mas logo depois voltou e jogou uma luz em cima dele, sobre ele, né? Depois dessa experiência, como era de se esperar, né, ele nunca mais foi buscar leite à noite, nunca mais saiu à noite, assim. Eu acho que, né, justo, correto, belo e moral. É isso que a gente tem que fazer. Não chama ET não, gente. E agora, a gente descobriu um dos maiores enigmas da ufologia do planeta, que é o motivo justamente dos alienígenas buscarem as vacas, por causa do leite. É por causa do leite, pode crer, né? Eu Leite tenho a teoria que é pra fazer queijo. Queijo é legal. queijo galáctico. Não é por menos que a nossa galáxia tem o nome de Via Láctea. Meu Deus. Meu Deus. Essa é a resposta, sempre teve aí nas nossas frentes, na nossa frente.
Até O melhor final- leite do universo. Até o final desse episódio, a gente, sei lá, vai criar a religião que o Astaxerã é o grande leiteiro do universo, sei lá, A vaca cósmica que tudo a vaca consome. cósmica. Continuando, agora pro próximo relato. Ele ainda vai se tratar ali no Rio Grande do Norte, onde aconteceu uma estranha sequência ali de fenômenos que perdurou por 4 noites no mesmo local. O primeiro incidente, ele aconteceu com Francisco Venança da Silva, que estava caçando passarinho ali com 3 companheiros em Campo Redondo, em agosto de 1992. Os homens estavam pegando um pássaro que tinham acertado quando uma luz ela apareceu do nada no céu. Eles a descrevem como sendo uma bola de fogo amarelada, com uns 2 metros de diâmetro, e ela estava a uns 8, 9 metros de distância. Mas ela não interagiu com os homens em nenhum momento. Ela só pairou por mais ou menos meia hora, e depois ela foi embora. Contudo, todos os caras que estavam ali, eles ficaram assustadíssimos, pois outros 2 incidentes similares eles tinham acontecido com outras 2 pessoas no exato mesmo lugar. A primeira dessas pessoas foi Antônio Moreira da Silva, conhecido como Borrinho, apenas 3 noites antes. O Borrinho e seu amigo Era Novo, sim, é o nome dele, Era Novo, tudo junto. Eles estavam caçando passarinhos quando um vento apagou um lampião que eles tinham. Eles viram uma grande luz em cima dos arbustos a uns 50 metros de distância ali, balançando para frente e para trás. E quando a luz começou a se mover na direção deles, o Borrinho ele saiu correndo. O Borrinho chegou a cair de desespero e, por azar, ele caiu em cima de um formigueiro e teve seu corpo inteiramente picado. Cara, não dá. Ah, meu Deus. O seu companheiro, o Era Novo, ele não ficou com tanto medo. Ele ajudou o Borrinho, mas quando eles se recompuseram, o OVNI já tinha desaparecido. Nossa, eu me desconcertei completamente com esse caso, mas enfim. A luz do OVNI, ela afetou a visão do Borrinho e ele ficou com dificuldade de enxergar por 15 dias depois do ocorrido, além de muita dor de cabeça por 2 dias. Talvez isso se deva ao fato de milhares de formigas terem picado ele, mas tudo bem. É interessante notar também como ele descreveu o movimento do OVNI como se fosse um pêndulo. Um efeito que acontece muito ali na região do Nordeste, principalmente quando se trata de OVNIs. O outro, né, dos 3 incidentes que aconteceram ali na mesma época, na mesma região, foi com o Antônio Lourenço da Silva, que era conhecido lá pelas pessoas próximas ali como Balinga. E a primeira experiência ufológica dele foi em 1991, quando ele estava levando grama para alimentar alguns dos animais dele, e uma luz brilhante apareceu acima dele com um zumbido. Aí a mesma coisa que aconteceu com os outros, né? O OVNI desceu e projetou um raio de luz sobre o homem. E enquanto ele corria, o objeto foi embora. Depois dessa situação, o Balinga ele ficou com febre por vários dias, né? Então, de novo, a gente tem o caso de um OVNI causando sintomas póstumos, né, da aparição. Apenas um dia depois do que aconteceu com o Borrinho ali, que foi o caso que a Rafa falou, o Balinga estava passando com uma mula na região, acompanhado do irmão dele, e ambos estavam indo na direção da casa dele. E isso já era umas 6h30 da noite. De repente, uma luz grande se acendeu sobre eles e, segundo as palavras dos rapazes ali, fez com que a noite virasse dia. O Balinga ele descreve que o OVNI ele fazia ping, 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 e eles não tinham para onde correr. Eles tentaram se esconder embaixo da mula, mas o Balinga ele sentiu um calor forte nas costas e o lado esquerdo dele ficou completamente amortecido. Ele sentiu a cabeça dele ficando vazia e sentiu algo como se fosse óleo tocando o ombro esquerdo dele. O OVNI ele tinha um formato oval e estava a cerca de 5 metros dele, então é até relativamente próximo. Tinha várias luzes multicoloridas piscando e isso causou bastante dor de cabeça. A mula ela não se abalou com a presença estranha. Inclusive no outro caso ali que a gente falou, que tinha o burro, né, ele também parecia nem se importar com o OVNI. E depois que o OVNI partiu para longe, os irmãos levantaram e continuaram conduzindo o animal para casa o mais rápido possível.
O Balinga ele se sentiu mal e quando chegou em casa ele retirou a camisa e percebeu que tinha algo grosso, oleoso e amarelado. Parecia gordura e tinha um cheiro desagradável. Quando ele lavou a camisa, saiu um pouco de espuma, né? Mas quando a camisa secou já não tinha mais nenhum rastro dessa substância. Claro que você pode argumentar que a mula ficou meio assustada, ou mesmo que não tivesse assustada, né? Simplesmente urinou em cima deles, né? Porque eles estavam embaixo dela, né? Só que o irmão dele, que estava junto, não tinha nenhum sinal de ter sido molhado por aquela substância, né? E os homens também eram fazendeiros, eles iam saber qual que era o cheiro da urina da mula, né? E ali qual que era a consistência dela e tal, mas ali eles realmente descrevem como uma substância muito estranha, né? Que eles não conheciam, não tinha nenhuma característica de urina. E engraçado que as costas do Balinga, né, onde ele recebeu aquele líquido, elas tiveram uma inflamação que durou um mês. Fora a febre, né, a dor de cabeça que ficou por vários dias depois desse incidente. Ele ficou muito traumatizado com tudo que aconteceu e sempre nos relatos ele dizia que ele nunca mais iria sair de casa durante a noite. Uns pontos em comum que a gente consegue notar, né, nessas casuísticas do sertão é que em todos esses incidentes, os OVNIs eles aparecem do nada no local, eles perseguem as vítimas e depois somem. Nenhum desses casos foi relatado, por exemplo, uma abdução. Pode ser que, como em todos os casos, a vítima conseguiu se esconder de alguma forma, mesmo que embaixo de uma mula, né? E os OVNIs não conseguiram abduzir elas. Mas acho que fica aposto nisso uma pergunta, assim. Quais são os objetivos, né, desses objetos ao perseguir as pessoas, geralmente aleatórias, assim? O que eles ganham com isso? Eles estão observando o comportamento, eles não sabem as consequências das aparições. Por que em todos esses casos eles aparecem, assustam, depois somem, né? Já que a maioria não chega a sofrer nenhum dano físico, assim. Eles estão querendo conscientizar as pessoas da presença deles, enfim. Ficam esses questionamentos, não só nesses casos, mas num geral, assim, né? Qual o objetivo dessas aparições em se tratando de serem efetivamente aparições de objetos voadores não identificados ou mesmo de objetos de outros planetas que vêm nos visitar. Eu acho que uma coisa muito interessante a se observar é que no caso do Balinga, diz que ele teve uma inflamação que durou um mês. O que é inflamatório? Leite. Eu acho que a gente matou aqui, acabou a ufologia no planeta. Realmente, cara, esses casos eles são muito aleatórios porque a gente não tem uma questão de saber o porquê deles estão acontecendo. E é justamente por isso que eu acho que cria tanta dúvida na cabeça das pessoas, sabe? Apesar de hoje em dia a gente ver esse, entre aspas, mau uso da ufologia por pessoas não muito legais, ele realmente é um conteúdo que está presente na humanidade faz muito tempo. Acho que dá pra gente chegar naquele exemplo clássico, naquele clichêzão, né? Sei lá, a formiga não sabe por que a criança tá queimando ela com uma lupa, entendeu? Não sabe por que pisaram no formigueiro, por que jogaram veneno no formigueiro, entendeu? Quem sabe, por ser muito fã de Lovecraft e tal, eu tendo a acreditar, tipo assim, que se existem OVNIs, se existem alienígenas, na verdade, OVNIs existem, né? São fenômenos aéreos aí não identificados, né? Objetos voadores, a minha voida. São objetos voadores não identificados, assim. Então existem. Tem objetos que a gente não sabe o que é voando, ponto. Mas na existência de alienígenas, de civilizações fora do nosso planeta, enfim. Eu acho que hoje em dia eu tendo a achar que teorizar motivos, evolução, até forma dessas entidades, assim, é um exercício de imaginação muito, muito complexo, assim. A gente não sabe, sei lá, se esses seres não são baseados em outra coisa que não carbono. A gente não sabe que, sei lá, meu, é que eu penso assim, ó. Uma das coisas que também tem me cansado, não, mas tem me afastado um pouco, né? Se a gente for pensar de forma mais aberta sobre isso, né? Cara, é tipo Douglas Adams. Ele tem
uma citação num dos livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que tipo, um alienígena, né? Um habitante de um planeta lá era um tom de azul super inteligente, entendeu? Então eu acho que vem muito a esse caso. A gente não sabe se o alienígena não é uma cor, sabe? Um sentimento plasmado, entende? É impossível, assim, porque se o universo é infinito, as possibilidades são infinitas, né? Já diz aquele outro grande clichê. Eu tenho cada vez mais me incomodado com esses seres humanoides muito parecidos com a gente, né? Esses loirão de 2 metros de altura, essas coisas eles têm me incomodado bastante, porque depois que a gente passa a estudar outras coisas e outras visões de mundo, a gente começa a ver que alguns dessas entidades elas têm sempre um padrão eurocêntrico, assim, muito, como é que eu vou dizer assim, muito baseado no subconsciente coletivo do cara branco. Então, assim, quando tu vê um OVNI, ele é o quê? Ruivo? Ou ele é loirão? Ou tipo assim, há alguns casos, por exemplo, que a gente tem no Brasil, inclusive, muito famoso, da entidade alienígena feminina que transou com um contatado. Ela era loira, ruiva, né, linda. Então, assim, cara, esse tipo de coisa nos relatos ele me faz ficar com o pé atrás e ele me deixa com o alarme do ceticismo, né, gritando muito forte, assim. Eu tô esperando o momento que eu vou ver um relato que o cara vai dizer que, sei lá, mano, desceu um polvo roxo com bolinha amarela, sabe, do disco voador, sabe? Aí, quem sabe, me pegue um pouco mais. Que daí a gente vai fugir do Grey, do Ruivão, do Alemãozão, sabe? Sei lá, mano. Então acho que é mais a minha pontuação, assim. Porém, não deixa de ser extremamente interessante, não deixa de ser extremamente curioso, né? Nem que seja pelo entretenimento trazer esse tipo de caso. E o Brasil tem casuística de norte a sul, né? Então, assim, o Brasil é um país que tem muitos casos icônicos, clássicos, importantíssimos para a ufologia, querendo ou não, assim. Então, esses são os meus poucos centavos sobre o assunto, assim. É interessante essa questão dos seres, né? Que mesmo quando eles fogem, né, desse padrão eurocêntrico, como você falou, né, eles vão seguindo mais ou menos o que está em voga dentro da ficção científica, né, da época, né, que acontece os casos. E é interessante a gente Exato. notar ali no Nordeste, né, que é um local ali que era no sertão, né, era no interior, pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de mídia, né, especialmente naquela época, né, como que elas não descrevem nenhum tipo de máquina, né, elas descrevem luzes. Em nenhum momento elas descrevem seres, né? Nenhum tipo. Né? Então é interessante a gente notar como não existe, quando não existe o ponto de referência, simplesmente não acontecem os relatos, né? E aí sim, e aí vem também aquela questão de que aí, para mim daí até fica mais fácil olhar para esses casos com menos ceticismo, porque assim, o bagulho é tão alienígena que tu enxergou uma luz, né? Uhum. Pode ser que seja um objeto, pode ser que fosse um ser, mas aquilo é tão fora da tua realidade que tu não enxergou, tu enxergou uma luz. Tem Uhum. aquela história que já foi revisada e já foi dito que é mitologia, já foi dito que é um fato, independente de ser ou não, né? Eu acho que ela ilustra bem, não pelo realismo da história, mas pela compreensão do ser humano sobre aquilo que ele não consegue entender. Que é aquela história que quando chegaram as caravelas no Brasil, em outras versões, quando chegou Pizarro no México, em outras versões, outros colonizadores chegando, enfim, né, em povos originários, que os indígenas não conseguiam ver as caravelas. Aquilo era um bagulho tão alienígena que simplesmente eles não enxergavam as caravelas, né? Uhum. Se isso é verdade ou não, se isso é histórico ou não, é muito questionado, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, mesmo que anedoticamente falando, eu acho que isso explica muito a minha visão sobre estes relatos. É, e Daqui a pouco até. também, assim, o cara não viu 3 pessoas e lutou com elas. Daqui a pouco o cara viu sei lá, um ser em forma de minhoca. Mas aquilo era tão alienígena que ele, sei lá, o cérebro dele substituiu por pessoas. É, Entende? Também não tem como saber. e enveredando por esse caminho, a gente desconsiderando ali que sejam alienígenas, mas se a gente pensar
que são seres de outra dimensão, né? De uma forma tão avançada que o nosso cérebro nem consegue processar isso, é natural que ele vá reduzir essas formas de alguma maneira, né? Então, como não tem como processar, vai virar luz, né? Porque não tem. Exato, eu curto bastante algumas obras do Jacques Vallée, né? Que Aham, daí ele vai para essa questão de, ao invés de seres de outro planeta, entidades extraplanares, assim, aham, de outros planos ou de outras dimensões, assim. isso. Embora seja uma parada bastante viajandona, também é interessante colocar na roda, né? Às vezes, sei lá, às vezes a gente não tá vendo um alien, a gente tá vendo, sei lá, cara, um viajante do futuro. Né? Não tem como saber, entendeu? Sim. Um exemplo muito bom disso que o Diego falou é justamente os próprios anjos da Bíblia. Sim. Que tem aquela pira do anjo ter, tipo, 500 mil olhos e 500 mil asas e... sabe? Era uma parada realmente tenebrosa. Só É. que... Claro, tem todo um contexto por trás dos anjos serem mais enfeitadinhos agora. Mas, realmente, essa questão... Agora, ali por 2018, 2019... Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir mesmo relatos desses anjos que, por exemplo, são diversos anéis girando Sim, ah, cara. no Sim, mesmo eixo e tudo sim. mais, sabe? Rafa, até acho que isso que tu tá falando é legal de trazer. E isso também encaixa com o que o Gustavo falou, por exemplo, que, tipo, a cada época tu tinha uma produção cultural, né, dizendo que os alienígenas eram de X forma, e as representações dos relatos desses alienígenas, eles seguiam muitas vezes a moda da mídia, né? Então, por exemplo, assim, eu comecei a ver o meme, né, dos anjos com, né, rodas e olhos e 15 asas e dentes e coisa, sei lá, realmente tem poucos anos, né? Tem, acho que 2017 pra cá eu comecei a prestar bastante atenção nisso. E aí, depois que isso começou a pipocar na internet, realmente eu já vi relato dentro de grupos de estudo de magia do caos que eu nunca tinha ouvido antes de tipo, eu vi um anjo e ele tinha rodas e olhos. Cara, realmente isso vem bem ao caso. Porque até poucos anos atrás era o cara loirinho de cabelinho encaracolado com a sua asinha e com o seu, né, arquinho e flechinha. Uhum. De uns tempos pra cá, depois que popularizou o meme do Don't Be Afraid, né? Que é muito bom, inclusive, né? Anjos biblicamente curados, sei lá como é que fala isso em português, que até em alguns grupos esotéricos a galera começou a trazer essas imagens representadas no meme. Então, pra tu ver como a própria compreensão, interpretação e os relatos, eles realmente acompanham o meme da sua época, né? É bem interessante. Inclusive, também entra um pouco numa das minhas áreas de pesquisa e formação, dentro do folclore, por exemplo, que cada época tinha os seus fantasmas, as suas aparições, as suas lendas. E se tu for olhar para essas lendas, né, de uma forma mais falando de uma forma mais social, de uma forma mais antropológica, tu vai ver que essas lendas, o menininho que aparecia no poço, tal, tem todo um contexto social e histórico que fala mais sobre a época e sobre as pessoas do que sobre a própria aparição enquanto uma coisa sobrenatural. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo muito rápido que eu acho que é interessante, tá? Na cidade onde eu nasci, Taquara, no Rio Grande do Sul, tem uma lenda de um senhorzinho que aparece num campo lá, que é num lugar mais ermo da cidade, né? Um lugar mais vazio, que é um senhorzinho que aparece lá noites X, tá? Que é uma aparição, é um fantasma que tem lá. É um fantasma que aparece na Trilha do Gesso, que é um lugar até próximo de onde foi rezada a primeira missa da cidade. E aí, pesquisando sobre, num trabalho que eu fiz, eu fui descobrir que houve uma crise nos anos 40, 50 na cidade, onde houveram alguns relatos de abandono de filhos que não estavam conseguindo sustentar a família e pais idosos, né? Abandonarem mais para o interior da cidade, mais para longe, sei lá, idosos que já estavam mais senis, né? Para eles, sei lá, se enfiar no meio do mato e morrer lá. Houveram algumas notícias nos jornais antigos da cidade sobre filho é acusado de abandonar pai para morrer de fome no meio do mato. E essa lenda ela vem a surgir justamente por causa dessas notícias. Então foi uma lenda urbana que surgiu concomitante e por causa
deste momento histórico e social da cidade de Taquara, que hoje as pessoas até hoje replicam essa lenda. Ah, eu ouvi falar que aparece um senhorzinho lá, mas não sabem por quê. Então, assim, acho que isso também vem ao ponto que é bem interessante, né? Essas aparições, o próprio, acho que é Freud, né? Que tem o livro Mito Moderno sobre objetos que aparecem no céu e tal. Elas falam muito sobre a época, sobre a cultura, sobre o aculturamento, sobre o grau de instrução de cada região, assim. É bem interessante olhar a ufologia não só por esse olhar pseudocientífico, mas também por esse olhar social, né, e humano. O que que esses relatos falam sobre os alienígenas é legal, mas o que que eles falam sobre a região, sobre a época, sobre os seres humanos que os relatam? Também é bem interessante de olhar, sabe? E também muda de época, de década a década, né? Não sei se eu me fiz entender. Sim, claro. Não, muito bom. Acho que o episódio deixou muitas reflexões, né, para os ouvintes sobre todo o fenômeno ufológico, né, não só sobre os casos que nós comentamos, né, mas o fenômeno todo em si. E, claro, fica o convite aí para quem é ouvinte de alguma região aí que tenha casos que você conheça que não são tão populares, né, que nunca chegaram, né, a ser divulgados fora dos locais aí onde vocês moram. Mande pra gente aí relatos ufológicos que aconteceram na região de vocês, que a gente aí no futuro episódio sobre ufologia a gente pode estar expondo, né, e comentando um pouco mais sobre eles, né. E agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram ou se não gostaram, se puderem deixar um feedback para nós, a gente fica sempre mais presente lá no Instagram, né? Mas a gente tem o nosso grupo também no Telegram, tem um link lá no Instagram para quem quiser entrar. Ou deixe um comentário para nós. Agora tem o YouTube também, vocês podem deixar o feedback por lá ou pelo nosso e-mail, né, desocultados@gmail.com. Tanto feedback quanto relatos, né, seja ufológico, seja algo sobrenatural, algo que você acha que vale a pena, né, que tem a ver com a temática do nosso podcast, que pode ser contado aqui, manda para nós. E agradeço a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham, que ouvem todos os episódios, que maratonaram o podcast. Continuem conosco aí que vão vir mais episódios sobre temas diferentes. Acho que ficou um formato bem legal agora de temporadas. E na próxima temporada a gente volta a falar sobre assunto de ufologia, né, alguma outra coisa, né? Então a gente sempre vai voltar para esses temas no futuro. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Voltem sempre, nos ouçam, né? Estejam ao nosso lado. Comentem, como o Gustavo disse, para que isso continue sendo combustível, né, pra gente. Curtam lá nas redes sociais. Vão no YouTube, comentem. Nos defendam lá de quem diz que a gente fala demais. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Só lembrando que a gente é Desocultados em todas as redes sociais. Um último aviso: não durma com a porta do seu guarda-roupa aberta. Boa noite. Até mais.